Deus é bom o tempo todo. Nós estamos muito felizes aqui nessa noite. Ontem nós já começamos o nosso Janeiro Fire. Começamos incendiando o nosso coração para Jesus. Eu vou tirar isso aqui, senão eu vou tropeçar nesse negócio aqui. Nós já começamos ontem. Nós estamos num mês de realmente incendiar o nosso coração para o Senhor, de mergulhar em algo novo, de que Deus vai fazer nesse ano nas nossas vidas. Quem quer viver o melhor ano de todos esse ano? Amém? Então eu creio que Deus tem grandes coisas para realizar em nós e através de nós. E eu quero hoje continuar a mensagem de ontem. Se você não estava aqui ontem, não tem problema, você pode assistir a mensagem lá no YouTube. E não tem problema também que daqui a pouquinho eu vou fazer um resuminho para vocês. Mas antes eu queria orar com você. Então eu quero te convidar a fechar os teus olhos. Coloque mais uma vez a mão aí no seu coração. Comece a pedir pelo Senhor. Comece a pedir pela palavra do Senhor nesse momento. Pai, obrigado porque o Senhor está nos levando nesses dias. O Senhor está esticando, Pai, o nosso coração. O Senhor está nos levando para lugares novos de adoração. O Senhor está nos levando para novas intensidades de adoração. O Senhor está nos levando para lugares novos espirituais. E Pai, nessa noite nós queremos continuar mergulhando naquilo que o Senhor já está realizando nesse lugar. Pai, nós queremos mergulhar na Tua Palavra. Nós amamos a Tua Palavra. Nós amamos o Teu Espírito que está aqui. Nós amamos a Tua presença, Jesus. Nós amamos, Deus, o fato de o Senhor ser o noivo, de nós sermos a igreja, a noiva do Senhor. Pai, nós ansiamos pelo Senhor, esperamos pelo Senhor. E essa noite, Pai, ainda que seja ainda no Espírito, Pai, nós queremos Te encontrar. Não há nada melhor do que o Senhor nessa noite, Pai. E sabemos que, como estamos cantando aqui nessa noite, haverá um dia que não será mais apenas no âmbito espiritual, mas o veremos face a face, Pai. E até que esse dia, Deus, chegue, nós queremos estar, Pai, acesos como brasas vivas no Teu altar, Pai. Por isso, continua nessa noite ministrar aos nossos corações. Em nome de Jesus, nós abrimos o coração para a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Muito feliz de receber nessa noite nossos amigos, o Gui, e trouxe aí com ele mais novos amigos. Sejam muito bem-vindos, sintam-se na casa do Pai. Uma alegria muito grande ter vocês aqui. Obrigado pelo seu coração, Gui, sempre em servir a igreja de Cristo, na adoração. E vai ser muito bom. Depois a gente vai ter mais tempo de comunhão aí, comer um cachorro quente junto, amém? Quem vai pagar o meu lanche hoje? Amém? Aleluia. Ai, ninguém, gente. Meu Deus, que povo de coração duro. Muito bem, a mensagem que eu comecei ontem, ela é chamada Brasas para o Noivo. E se você não estava aqui ontem, eu quero resumir muito rápido, porque ontem eu já resumi algumas coisas, mas eu quero resumir muito rápido hoje. Eu quero que você entenda o princípio dessa mensagem. O tema do nosso ano para os jovens nesse ano é brasas. Aquilo que Deus colocou no nosso coração, de que nós não devemos apagar o Espírito. Mas toda a base do que nós estamos entendendo, do que Deus está falando, está no fato de que no Antigo Testamento havia um templo que era onde realizava-se sacrifícios de animais para a purificação dos pecados. E nós cremos que em Cristo Jesus houve uma transição desse templo. Então agora não é mais um templo onde animais são sacrificados, mas agora quem que é o templo de Cristo? Somos nós, eu e você. Agora, o que diz para nós em Levítico é que no templo onde acontecia o holocausto, havia uma chama acesa, que queimava, quantas horas por dia que ela queimava? Diz aí. Fala aí, você sabe? Não, é impossível que você não sabe. Quanto tempo por dia ficava aceso lá a chama? O tempo todo, 24 horas, não apagava. Em Levítico vai dizer para nós que uma das ordenanças é que o fogo não se apagasse. Agora o que você precisa entender, para entender esse tema brasas, é que a palavra de Deus diz
que não era sobre uma chama acesa o tempo todo, aquela chama de churrasco, amém, da picanha, não era aquela chama acesa, não era aquela chama da linguiça lá de Bragança Paulista, não era, mas ela falava que 24 horas por dia a brasa permanecia acesa. A brasa permanecia acesa e o holocausto, o sacrifício queimava sobre essa brasa. Então nós entendemos que Deus está nos chamando para esses dias de corações acesos 24 horas por dia. Bom, eu estou resumindo aqui o que eu já falei um pouquinho ontem, que nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos um lugar que agora a brasa permanece acesa. E eu usei um texto que eu quero te convidar a abrir, para nós lermos mais uma vez, que está em Mateus 25, uma parábola que muito conhecida por nós, que é a parábola das 10 virgens. Abra comigo sua Bíblia, Mateus 25. Eu quero ler novamente essa parábola que diz assim: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, houve-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Então você e eu, nós somos chamados para sermos como brasas acesas para o Senhor. Entenda isso, e eu vou precisar repetir, porque tem alguns que não estavam aqui ontem. Às vezes a gente foca muito no fogo, na chama alta, e eu sei que a gente gosta, né? Nós somos crentes, tem jeito não, nós gostamos da chama alta, nós gostamos de vir para o culto e o negócio pegar fogo. Mas você tem que entender que na segunda-feira, como eu disse ontem, na segunda-feira não vai ter um Guilherme Busato ministrando louvor para você, a não ser que você coloque no YouTube. Mas do contrário não vai ter. Não vai ter um ministro de adoração dizendo para você: vamos lá, levante suas mãos, vamos lá, vamos fazer isso, vamos cantar isso, e impulsionando o seu coração para esse lugar de adoração. Na segunda-feira não vai ter um pastor Lore pregando e falando: ei, olha, presta atenção, você é chama do Senhor. Na segunda-feira o que vai ter? Vai ter trabalho, vai ter problema para resolver, vai ter conta para pagar, vai ter muita coisa que vai querer roubar aquilo que você acendeu no final de semana. E daí talvez na segunda-feira você não vai estar queimando com as chamas altas, né? Você não vai chegar lá no trabalho, yeah! Mas você vai precisar fazer aquilo que a Bíblia diz: manter a brasa acesa. Que você não pode apagar o que está dentro de você. Não apaguem o Espírito. E o texto que nós lemos, a parábola das virgens, fala exatamente sobre isso. Ontem eu expliquei o contexto da história. É um casamento judaico. As virgens aqui representam as madrinhas do casamento. Elas tinham a missão de ir até um local, levar as suas lamparinas, que eram as lâmpadas da época. A lamparina nada mais era do que um recipiente com azeite dentro, com um pavio que acendia e iluminava. Então as madrinhas iam até o local, o noivo encontrava elas, e elas iam iluminando o caminho que representava a glória do noivo. Então o texto, quando fala de 10 virgens, ele está falando de 10 madrinhas. E você leu o que acontece no contexto, né? 10 são madrinhas, mas 5 são prudentes e outras 5 não são prudentes. Elas são as insensatas, que o texto vai dizer. E você vê o que acontece no final, quando o noivo chega: 5 estão preparados e 5 não estão. Muito bem, é hora de testar a memória de quem estava aqui ontem.
Ontem nós falamos, não vale olhar nas anotações aí, ó, olha para cá. Ontem nós falamos sobre 3 coisas que nós aprendemos com o texto, com a parábola das virgens. Qual que é a primeira coisa que nós aprendemos? Isso, nós não podemos viver de aparência. As 10 eram as madrinhas do casamento. As 10 estavam, ó, top, vestido lindo, maquiadas, todas cheias de brincos, colar. Quem chegava no local falava: meu Deus, olha ali as 10 madrinhas. Mas nós sabemos a verdade da história, que apesar de ter 10 madrinhas, só 5 que realmente encontraram o noivo. Então a primeira coisa que nós aprendemos, que nós falamos ontem, que não dá para viver de aparência. Qual que é a segunda coisa? Não dá mais para viver fazendo o básico. O que é fazer o básico? É vir no culto. Mas ontem choveu aqui, um pouco antes do culto, e na hora do culto estava chovendo. E tem crente que acha que tem que ganhar estrelinha, porque veio no culto que está chovendo. Então as madrinhas, algumas, 5 delas fizeram o básico. Levaram lá a candeia com azeite. Mas as outras 5, além de fazer o básico, levaram um azeite extra. Então eu aprendo que eu não posso mais, se eu quero permanecer com a chama acesa, se eu quero permanecer como brasa, eu não posso mais fazer o básico, eu tenho que fazer além do básico. E a terceira coisa, o que é? Vamos lá, quem vai ganhar um chocolate do Joe no final do culto se acertar? Eu preciso aumentar o meu nível de comprometimento com Cristo. Porque aquelas que levaram só a vasilha com azeite, elas estavam dizendo: ó, eu tenho isso aqui para o Senhor. Mas as outras que levaram azeite extra estavam dizendo: leve o tempo que for necessário, eu estarei aqui te esperando. Eu estarei aqui aceso te esperando. Mas isso foi o que nós falamos ontem. Eu estou só te lembrando, e para quem não estava, eu estou te estimulando para você assistir a mensagem de ontem. Eu quero te falar mais algumas coisas que eu aprendo com esse texto. A primeira coisa que eu aprendo com esse texto para hoje é que estar no lugar onde o noivo vai estar não é a mesma coisa que estar com o noivo. Estar no lugar onde o noivo vai estar não é a mesma coisa que estar com o noivo. 10 madrinhas foram para o lugar onde o noivo estaria. Mas quantos que estavam com o noivo na hora? Só 5. O que eu quero dizer, filho e filha? Você veio nessa noite para o lugar onde o noivo vai estar. É bíblico. Jesus disse: onde estiver 1, 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Nessa noite há 2 ou mais aqui reunidos em nome de Jesus, amém? Então Ele está aqui. Agora a questão não é sobre estar no lugar aonde Jesus vai estar, mas é sobre estar com Ele. Eu não sei se você está entendendo, mas o Espírito Santo estava nos insistindo nessa noite em adoração. Porque não é só estar aqui de corpo presente. Não é só chegar num culto como esse. Você não veio aqui, eu não sei se você está entendendo, mas você não veio aqui para bater ponto. Você veio aqui para encontrar o noivo. Já pensou como é que foi o dia seguinte desse casamento? Dessa festa nupcial? Já pensou 5 madrinhas que não conseguiram encontrar o noivo? Como é que foi? Todo mundo comentando sobre o casamento. E daí vem alguém e fala: olha, você estava lá, não estava? Você estava lá no casamento, eu lembro, você era uma das madrinhas, eu lembro que eu passei lá, você estava esperando, como é que foi? Bom, então, foi legal, ficamos lá esperando tal, aí demorou um pouquinho, daí a gente adormeceu, foi uma loucura. Mas e aí, como é que foi o noivo, como é que foi a festa, como é que foi a celebração? Então não deu para entrar. Mas você não estava lá no lugar onde o noivo estaria? Mas não deu. Não sei se você está entendendo, querido, mas quantas vezes nós vamos para o lugar onde Jesus vai estar, mas nós não encontramos o noivo. A gente vai bem vestido, a
A gente vai de roupa tudo certinho, vai com cara de crente, com jeito de crente, a gente canta igual crente, a gente faz tudo certinho. Mas chega em casa, não dá uma impressão que a gente não encontrou o noivo? Primeira coisa que eu entendo hoje aqui para nós é que estar no lugar onde o noivo vai estar não é a mesma coisa que encontrar o noivo. Por isso que ontem eu falei que não adianta ter aparência de crente, não adianta só fazer o básico, não adianta achar que vir para a igreja. E que nem eu brinquei ontem, ainda quando era na chuva, parece, meu Deus, hoje eu sou crente Master Blaster, porque eu vim na chuva. E nós estávamos tomando café antes de vir para cá, e o Gui estava contando sobre alguns locais onde a Bíblia não é permitida, o Evangelho é perseguido, e que existe uma única Bíblia, né, Gui? E ela vai passando de casa em casa, e essa Bíblia tem que ir passando em secreto de casa em casa. Aí é um misto de sentimentos, o Guilherme estava contando para nós. Porque o que acontece? A família que vai receber a Bíblia, vai poder ler a Bíblia, ela está feliz a vida celebrando, mas a família que está tendo que entregar, ela está triste, porque agora não é mais eles, não é a vez deles. E daí o que acontece? Você tem que entender como há contextos diferentes por aí. Pessoas que estão, às vezes, clamando por uma página da Bíblia, e nós estamos em abundância em relação a isso. Olha o lugar que você está aí confortável, você tem um ar-condicionado nessa noite. Mas às vezes o automático que a gente entra faz a gente estar no lugar onde Jesus vai estar, mas não encontrar o noivo. Quem está entendendo? Ô pastor, você já começou meio pesado hoje, né? Querido, Jesus, Ele quer transformar as nossas vidas. Jesus, Ele não quer só que você venha aqui e seja uma chama alta. Ele quer transformar a sua identidade para quando chegar a segunda-feira, você permanecer aceso por Ele. E você entender, então, que não é sobre o encontro, sobre o local, mas é sobre encontrar o noivo. Eu aprendo que quem acende de vez em quando a lamparina consegue estar no lugar onde o noivo vai estar, mas somente quem permanece com a lamparina acesa consegue desfrutar da presença do noivo. Lembra de João 4, quando Jesus chega para a mulher samaritana e eles começam a conversar? É muito interessante essa conversa. Jesus chega para conversar com a mulher samaritana, aí Ele começa a querer ali entrar no coração dela, ministrar, curar a vida dela. Ela começa a entrar na teologia, começa a desconversar com ele. Mas é muito interessante, porque daí quando eles entram no assunto da adoração, ela começa a perguntar: ei, onde é que é o lugar que se adora? É lá, é aqui, onde é que se adora? E Jesus começa a ministrar: olha, não é mais lá, não é aqui, mas chegou a hora que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Presta atenção. A mulher samaritana está pensando num lugar, e daí Jesus está na frente dela dizendo que não é mais sobre um lugar. Até que chega um momento da conversa que ela fala assim: nossa, você é muito sábio, hein, Jesus? Inclusive eu sei do que você está falando do Messias, eu não vejo a hora dele chegar. Não sei se você está entendendo. Ela quer saber onde que é o lugar, ela está preocupada com o lugar, e está esperando o Messias. E o Messias está na frente dela. Aí Jesus fala: então, moça, sabe esse aí que você está falando? Sou eu. Não é mais sobre um lugar, é sobre encontrar Jesus, é sobre encontrar o noivo. Beleza, você já cumpriu com a primeira missão da noite. Você está no lugar onde nós cremos pela fé que quando nos reunimos Jesus está. Mas eu preciso te dizer que não é sobre isso essa noite. É sobre você encontrar o noivo. 20 horas e 43 minutos. Nós começamos o culto provavelmente por volta das 19h15. Eu não olhei exatamente o horário que a gente começou. Então já faz 1h30 que nós estamos aqui. A pergunta é: você só está aqui ou você encontrou o noivo?
Porque já foi te dado oportunidades de louvores, de orações, e agora a palavra para que você encontre o noivo nessa noite. Ou você quer sair daqui falando, mano, que da hora a ministração do Gui Busato, nossa, que da hora a palavra do pastor Lore, é sobre isso que você quer falar mesmo? Ou você quer falar, rapaz, eu fui lá e eu encontrei Jesus. Porque quando Jesus vem, tudo se transforma. Sabe qual que é a segunda coisa que eu aprendo sobre esse texto hoje para nós? Que mais importante é o que eu faço antes do encontro do que no momento do encontro. Quando chegou na hora do encontro, não importava mais o que as madrinhas estavam fazendo. O que importava na hora que o noivo chegou era o que tinha sido feito antes. Amém? Você está pegando o seu espírito, você está aguentando essa mensagem hoje? O noivo chegou, alguém gritou lá à meia-noite, o noivo chegou, acordava todo mundo desesperado. Não importa mais, não era sobre o que elas iam fazer naquele momento, era sobre o que foi feito antes. O que as 5 prudentes fizeram antes? Elas separaram óleo extra, o azeite extra e levaram. Aí o segundo ponto nessa noite não é sobre esse momento, é sobre o que foi feito antes para esse momento. Aí você vai falar, ih rapaz, então complicou pro meu lado, né? Mas saiba que nessa noite Jesus está aqui, e Ele te recebe de braços abertos. Mas eu quero que você entenda o que está sendo ministrado nessa noite. Não é sobre esse momento, é sobre o que foi feito para esse momento chegar. Fala sério se os nossos cultos não estão automáticos. Diz a verdade. Onde está a nossa expectativa? Onde está a nossa preparação? Onde está aquele desejo, aquele anseio? Agora é diferente, quando vai acampamento é diferente, né? Paz, parece que chegou o acampamento, aí tá um mês antes, você já tá, meu Deus, falta um mês para o acampamento. Tem gente que já arruma a mala, tem gente que já começa a preparar, já pensa nas roupas. Se vai ter a festa, já prepara a roupa da festa, e já leva chocolate, bolacha, já prepara as coisas. E se vai aprontar, já leva as coisas que vai aprontar. Você se prepara, você cria uma expectativa sobre isso. Mas quando o assunto são os nossos cultos, parece que a gente perdeu a expectativa. Parece que a gente perdeu. Porque não é sobre vir aqui, Deus, vamos queimar alto. Não, mas é sobre já chegar aqui, ei Deus, a brasa está acesa, vamos lá. Não é sobre o que você faz aqui, mas é sobre o que você já fez para chegar aqui. Paz, pastor, a semana foi ruim, vacilei, pequei, errei. Então, a boa notícia é que Ele tem graça, Ele tem amor, Ele tem perdão, Ele tem restauração, Ele tem renovação para você. Mas esse ponto da mensagem, ele é muito mais sobre os próximos cultos do que sobre esse. Eu estou pregando para os próximos cultos agora. Porque a questão é que agora o próximo culto de manifesto de sábado é daqui uma semana. E daí o que você vai viver no próximo sábado depende do que você vai fazer durante a semana. Tá pegando? Você está sentindo o nível da densidade hoje? O nível de maturidade que Jesus está exigindo de nós? Na verdade desde ontem já está assim, né? A pessoa viu lá, né, janeiro fire, falou, meu Deus, nós vamos queimar pelo Senhor. E vem o Senhor, e na verdade Ele está colocando tudo no lugar. Então eu entendo com esse texto que o vacilo das madrinhas insensatas não foi o momento, não foi a hora que o noivo chegou.
mas foi o que elas não fizeram antes. Foi o que elas não fizeram antes. O que fez toda a diferença nessa parábola foi que as prudentes prepararam azeite antes do encontro. E daí, o que me chama a atenção nessa parábola é que, cara, você precisa abrir o seu coração agora, porque eu vou falar. Meu Deus, elas estavam lá, elas estavam com as roupas preparadas, elas estavam até com a lamparina na mão, mas na hora que o noivo veio, elas tiveram que sair para resolver o que elas não tinham feito antes, e perderam o noivo. Às vezes a gente está chegando nos cultos igual essas 5 madrinhas, e daí na hora que o noivo chega, a gente tem que sair para resolver os problemas. Vou te dar um exemplo prático disso, uma aplicação prática. Nós estamos adorando ao Senhor como estávamos aqui, aí a sua mente está: nossa, eu pequei tanto essa semana, eu estou tão longe de Deus. Aí você está lá, em vez de desfrutar do noivo, você está resolvendo os problemas porque que você não resolveu antes. Quem está entendendo? E nós estamos lá cantando: poderoso Deus, aquele que está sentado no sublime trono, e o noivo está chegando, mas daí nós precisamos sair para resolver o que nós não resolvemos antes. E o pior é que quem sai para resolver o que não resolveu antes, quando volta, a porta está fechada. Vamos lá, querido, resolva o que você precisa resolver e chegue preparado para encontrar o noivo. Porque senão daqui a pouco, sabe o que acontece? Acabou o culto. Você piscou o olho, acabou o culto. E o noivo passou. O que eu quero ministrar no seu coração nesse momento é: não perca mais o noivo. Não perca as oportunidades quando o noivo vem. O que o Espírito está me trazendo nesse momento de discernimento é que muitas vezes, inclusive talvez hoje, você assiste um mover, você assiste uma adoração e fala: o que é que está acontecendo que eu não sinto isso? E eu estou te dizendo nessa noite que não é sobre o momento, mas é sobre o que você fez antes do momento. É sobre uma preparação sobre o momento. Você foi chamado não para ser uma chama que acende no sábado à noite, aí acende no domingo, mas apaga na segunda. Você foi chamado para ser lamparina acesa do Senhor. Todas as madrinhas acenderam a lamparina, mas só as que permaneceram acesas desfrutaram da presença do noivo. O texto de Mateus 3, versículo 3 nos lembra da voz que clama no deserto, que dizia: prepare o caminho para o Senhor. Então você não foi chamado só para encontrar o noivo, você foi chamado para preparar o caminho para o noivo. Você foi chamado para deixar tudo pronto, e a hora que o noivo chegar, é só celebrar e festejar. Então a segunda coisa mais importante é o que eu faço antes do encontro do que no momento do encontro. E terceira e última coisa: Jesus conhece aqueles que permanecem com a chama acesa. Alguém poderia até dizer para o noivo: olha, tem 5 madrinhas lá fora, e são mesmo, elas estavam ali, mas elas deram uma vacilada, tiveram que sair para comprar azeite. Mas qual que é a resposta do noivo? Eu não as conheço. E a terceira e última coisa que eu aprendo com esse texto é que Jesus conhece aqueles que permanecem com chama acesa. Um dos textos talvez mais difíceis para nós de lermos é de Mateus 7,
no versículo 21, que diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Versículo 22, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Que texto difícil para nós de ler, porque ele fala exatamente sobre essas madrinhas insensatas, que bateram na porta e falaram: ei noivo, nos deixe entrar, olha, as nossas roupas estão iguais às roupas das madrinhas que estão aí dentro, olha as nossas lamparinas. Mas o ponto é que não era sobre aquele momento, mas era sobre estar preparado, estar com a lamparina acesa quando o noivo estivesse chegando. Já pensou chegar lá no céu? Oh Deus, eu ministrei louvor, eu preguei lá no Manifest, eu abri o culto, Deus, eu fiz a oferta, Pai, eu discipulei, Deus, eu cuidei. E Jesus fala: rapaz, eu fui lá e você não estava a hora que eu cheguei, você não estava com a lamparina acesa, não te conheço. Não sei vocês, mas eu quero ser conhecido por Jesus. Eu quero que Ele me reconheça. Eu quero que Ele me reconheça. Eu não quero ficar do lado de fora da festa nupcial, eu quero ficar de dentro. Eu quero desfrutar do prazer da presença do noivo. Quantos querem isso também? Você foi chamado para isso. Você foi chamado para não viver uma vida de aparências, para viver além do básico, para aumentar o nível de comprometimento com Cristo. Você foi chamado também, não para estar apenas no lugar, mas para encontrar o noivo. Você foi chamado não para fazer alguma coisa de momento, mas para viver preparado para o noivo. E você foi chamado para ser conhecido por Ele. Eu creio que esses dias são dias que Jesus está nos preparando para esse ano. E aqui eu falo profeticamente para nós, casa de oração, para Manifest, geração de jovens. Deus, Ele está querendo um nível de comprometimento, de relacionamento genuíno e verdadeiro. Porque vamos falar a verdade, se passou essa semana inteirinha e você não se encontrou com o noivo, só porque você não veio para o culto, alguma coisa está errada. E daí deixa eu te contar um segredo. A gente também está falando um pouquinho disso lá no café. Sabe o que a sua mente vai te enganar quando isso acontecer? Vai falar que a culpa é do pastor, a culpa é do líder, a culpa é da igreja, a culpa é do ministério de louvor que não toca as músicas que eu gosto, que não toca os louvores do estilo que eu gosto. Vê se pode não tocar um Alessandro Vilas Boas. Meu Deus do céu. A culpa é do pastor que nunca me liga, nunca me abraça no final do culto. A culpa é do líder, a culpa é do não sei o quê. Mas a verdade é que nós estamos vivendo como se Jesus não fosse mais voltar, enquanto a palavra dele diz que ele virá, e nós somos uma noiva que está esperando o noivo. Mas a questão é como nós estamos esperando, porque aquelas 5 imprudentes também estavam esperando. Deixa eu te falar um negócio. A noite chega, adormece todo mundo, e uma voz se ouve à meia-noite: Ele chegou. E quando Ele chega, acabou. Não adianta correr comprar o que não tinha antes. Ele chegou. Paz, a hora que Ele chegar, acabou. Vai taxar o Pix, não vai taxar o Pix, acabou. Pai, já pensou a prestação de contas dos políticos nesse dia? Vai lá, arrebenta o Brasil, destrói o Brasil. Quando Ele vier, paz. Pastores que não amam as ovelhas, que não cuidam de ovelhas,
que estão usurpando do lugar que Deus os chamou para servir. Pai, quando Ele chegar, acabou. Líderes abusivos, líderes que maltrataram, que marcaram, que abusaram religiosamente das pessoas, quando Ele vier, acabou. Ganância, ódio, ira, egoísmo, idolatria, acabou. Teologia, acabou. Agora quer a esperança? Quando Ele vier, Ele enxugará dos olhos toda lágrima, toda dor vai cessar, todo medo vai acabar, o sol da justiça não vai mais se pôr. E aí, você está esperando o próximo culto ou você está esperando o noivo? Porque isso vai dizer como é que nós vamos viver a vida nos próximos dias. E aí, lamparinas, brasas do Senhor, Ele virá. Nós somos chamados para estarmos preparados quando Ele vier. Eu queria muito, querido, né, porque essa é a segunda mensagem do ano, né? Ontem foi a primeira aqui dos jovens, essa foi a segunda. Eu queria muito já vir com uma mensagem, seu massa, da hora, que você ia sair daqui pulando. Mas a voz do Senhor nos chama para esse lugar. Muito mais, cara, muito mais do que uma agitação, é sobre o Senhor. Quando eu deitei hoje aqui na adoração, a voz que veio no meu coração é que o Senhor queria muito mais do que barulho, Ele queria corações prostrados. Antes dessa noite, pode dizer: ei, Senhor, eis aqui o meu coração prostrado para o Senhor. Quantos aqui nessa noite estão dispostos a dizer: ei, Senhor, vamos lá, eu vou pegar a lamparina, eu vou pegar um recipiente extra, vamos encher isso aí. Você foi chamado para esse lugar. Vamos ficar de pé?